Na última aula, nós estávamos vendo, né, nós estamos no paradigma síncrono, né? Então nós estávamos vendo, fazendo uma análise de temporização de uma máquina de estado finito síncrono. Né? Então, através de um exemplo, nós ilustramos, né, como achar, como obter a frequência máxima que uma máquina com circuito sequencial opera, e também vimos os tempos de setup das variáveis de entrada e o tempo de latência das variáveis de saída. Né? Então, nós vimos como se faz isso. Né? De um exemplo, nós ilustramos. Nós usamos o procedimento do pior caso. Né? Nós trabalhamos sempre com o tempo de propagação máxima, né? Sempre essa diretriz, né? E sempre analisando o pior caso, né? Por exemplo, vamos analisar a variável quando vai de 0 para 1, quando vai de 1 para 0. Vamos analisar quando um caminho crítico, um flip-flop vai de 0 para 1 e de 1 para 0. E sempre pegando o pior caso, né? Esse foi o procedimento que a gente viu, né? Entendeu? Através de um exemplo simples, pequeno, a gente mostrou esses conceitos, né? Entendeu? Tá? Tempo de setup, tempo de latência, né? Já mudei aqui que estava um erro, né? Já alterei aqui, tempo de latência aqui, tá? Então nós vimos isso daí. Né? Hoje, né? Então, isso foi a última aula. Né? Hoje nós vamos entrar em, em hoje nós vamos ver, na verdade são também máquinas de estado finito síncrono, né? Mas com características particulares, né? Nós vamos ver hoje os registradores, os contadores, né? Então, o que são registradores? Né? Então, como está escrito aqui, registradores são pequenas memórias, em termos de bits, né? E de uso temporário. Né? Aonde que eu uso esses registradores? Né? Porque quando a gente fala em memória, tem vários tipos de memória, né? Digital. O pendrive é um tipo de memória. O HD é um tipo de memória, né? Seja um HD externo, interno. A RAM, né? É um tipo de memória, né? Mas que tipo de memória que eu estou falando desses registradores? Esses registradores são elementos de memória que são usados, por exemplo, no projeto da CPU do computador. Então, se você pegar o projeto da CPU do computador, né, você vai ver uma série de registradores. Registradores, os programadores, né, de assembler, né, podem usar, e registradores fazem parte do projeto que para o usuário fica mascarado, não existe, entendeu? Mas no projeto precisou, envolveu.
sei lá, acha a matriz inversa, sei lá, tá? Aí eu faço um hardware para fazer a matriz inversa. Então, provavelmente, esse hardware, esse circuito que processa a matriz inversa, eu vou precisar guardar dados no decorrer do processamento, né? E esses dados são armazenados nesses registradores que a gente vai ver hoje, tá? Então aqui tem, tá vendo? Então, na realidade, um registrador, nos livros, do jeito que é dado nos livros, não fica muito claro se um registrador é uma máquina de estado finito, né? Lógico, fica claro que é um circuito sequencial, mas não fica claro que é uma máquina de estado finito. Mas é uma máquina de estado finito, modelo Moore, com saída direta, né? E não há variáveis de estado, quer dizer, a própria saída ela tem dupla função. Ela é a saída, né, do circuito e também faz o papel de estado, né? A gente vai ver, usando o procedimento que a gente viu para projetar máquinas de estado finito de uma forma geral, né? A gente vai usar esse procedimento para projetar os registradores. Evidentemente que esse procedimento você não vê nos livros, né? Porque eles partem do princípio, né, que ou que a coisa é óbvia, é simples, né, óbvia, que não precisa representar. Mas que a gente vai ver para mostrar. E a aplicação, como já disse a vocês, né? Por exemplo, os processadores, né? O teu computador, né? A CPU, que ela é composta de datapath e unidade de controle, tem esses registradores, tanto no datapath como na unidade de controle, né? As interfaces, por exemplo, a interface de vídeo, por exemplo, tem esses registradores. Então, todo projeto de hardware, né, ele tem esse tipo de registrador que a gente vai trabalhar agora. Tá? E aqui está a síntese, o procedimento. A gente vai usar, tem aqui duas sínteses, né? O mais comum é esse aqui. Né? Nos livros aparece uma forma implícita, esse daqui, né? Redes interativas sequenciais, né? Eles não usam esse termo, né? Redes interativas sequenciais, mas uma forma implícita é isso que eles usam, né? Que é um flip-flop, mas lógica combinatória, né? Eu faço uma célula básica de 1 bit, né? Onde contém um flip-flop e uma lógica combinatória para, né, para realizar a operação ou as operações que esse registrador tem. Porque normalmente, os registradores, eu posso ter um registrador que a única função dele é armazenar um dado. Posso ter, né? Mas é comum eu ter registradores, né, que além de armazenar o dado, realizam alguma operação a mais. E as assíncronas, eu pego o problema, extraio a tabela primitiva, aí eu minimizo a tabela primitiva, né? Aí eu faço o assinalamento livre de corrida crítica, o assinamento de status, livre de corrida crítica, aí depois eu faço a minimização lógica livre de razão lógico, né? Quer dizer, esse procedimento, o jeitão dele, é o mesmo no síncrono, né? No síncrono como é que era? Dado o problema, eu extraía, né, a tabela ou o grafo de transição de estados. Aí eu fazia o assinalamento de estados. Depois eu fazia fazia a minimização de estado. Depois eu fazia o assinalamento de estado. O assinalamento de estados
não precisa ter nenhum procedimento, né? Não tem. Pode ser um assinalamento de estados aleatório, né? Aí depois eu escolhia o flip-flop que eu ia projetar, né, a minha máquina, aí depois eu fazia a minimização lógica, onde também não tem preocupação nenhuma com rasa. A cobertura pode ser uma cobertura que a gente chama de cobertura convencional. Cobertura, desde que seja exata, né, é uma cobertura convencional. A única restrição procura-se com que ela seja exata, né? Tá? Então era isso. Aqui, para projetar um registrador, mesmo que tenha operações, há duas etapas desse procedimento que elas desaparecem, que é a minimização de estados. Quer dizer, quando você projeta um registrador, usando esse procedimento clássico, normalmente não se usa o procedimento clássico. A gente vai ver que o procedimento clássico ele é muito custoso para projetar um registrador. Então você procura não usar. Mas aqui eu vou mostrar que existe. Você pode aplicar o procedimento clássico para projetar um registrador. Entendeu? Aqui é apenas para ilustrar, né? Mas, em geral, não se usa o procedimento clássico para projetar registradores. Né? Mas aqui a gente vai ver para isso. Então, não existe a minimização de estados. Por quê? Porque quando você faz o grafo de transição de estados pensando no registrador, já é mínimo. Então, por isso que não tem minimização de estados, porque já é mínimo o grafo que você fez pensando no registrador. Outra coisa, como, né, você tá pensando no modelo Moore, né, com saída direta, por quê? Porque o registrador, eu falo assim, eu quero fazer um registrador de 2 bits. O que significa? Que eu posso armazenar o 00, eu posso armazenar o 01, eu posso armazenar um 0 e posso armazenar um 1. Então, quando você fala em registradores, né, você já coloca a quantidade de dados que você pode armazenar. Então, essa quantidade de dados já define o estado. Então, eu não preciso de um assinalamento de estados, porque o próprio dado armazenado é o estado assinalado. Então, eu omito esses dois. Então, na realidade, né, no procedimento, tá vendo aqui? No procedimento clássico, né, o que eu faço? A primeira etapa, faço, no caso aqui, eu estou com o grafo de transição de estados, né? Aí do grafo, a minimização não precisa, porque ele já é mínimo. O assinalamento não precisa, porque o próprio dado já é o código do estado, né? Aí eu escolho o flip-flop e faço a minimização lógica. É isso. Esse é o procedimento clássico para projetar registradores. Então vamos ver como é que é aqui o procedimento clássico. Ó, eu quero projetar um registrador que além dele armazenar o dado, né, ele também faz essa operação, ele faz na forma serial, da esquerda para a direita, quer dizer, ele vai armazenando o dado não com entrada paralela, mas com entrada serial, né? Lógico, a saída, normalmente a saída de um registrador, ela é paralela, porque eu tenho acesso a todas as saídas dos flip-flops. Agora também pode ser serial. Eu escolho um flip-flop na saída, né? Por exemplo, eu tenho um registrador de, sei lá, 8 bits. De repente eu escolhi a saída, eu peguei a saída de um desses 8 flip-flops e falo assim, isso aqui é minha saída serial. Posso fazer isso, entendeu? Tá? Então, se vocês olharem aqui, olha como é que é a descrição do grafo, tá vendo? Por exemplo, eu quero fazer um de 2 bits, né? Quero fazer um projeto de 2 bits. Então, eu vou ter 2 flip-flops.
que eu estou chamando de Q1 e Q2, tá vendo? Então, como são 2 bits, eu vou ter 4 estados. O estado que armazena 00, o estado que armazena 01, o estado que armazena 10 e o estado que armazena 11. Né? Mas aqui o deslocamento é da esquerda para a direita, a entrada do dado. Né? Então dá uma olhadinha como é que fica. Ó. Eu estou aqui. Tá? A entrada do dado é 0. Né? Imagina que da esquerda para a direita, o primeiro flip-flop é o Q1, da esquerda para a direita. Né? É o Q1, depois vem o Q2. Né? Então eu tô aqui, estou nesse estado aqui. Aí o D está 0. Vem o clock, permanece nesse estado, porque entrou 0, que é serial, né? Esse cara aqui, que está aqui, ele entra aqui. E esse cara que está aqui, o Q1, ele passa para o Q2. E o Q2 cai fora. Né? Então tá aqui. Agora, não, eu coloquei D igual a 1. Opa, vem um clock, olha o que acontece. Ele vem para esse estado aqui, porque nesse estado, o que aconteceu? O Q1 entrou 1, tá vendo? Que era esse 1 aqui. Esse cara aqui entrou aqui, no Q1. Tá? O que era Q1 passou para o Q2. E o Q2 caiu fora. Então ficou assim. Por exemplo, vamos falar que o D continua 1. Vem o clock, olha lá. Eu vou para cá, por quê? Esse primeiro 1, né, passou para o Q2, tá vendo? E esse D aqui entrou no Q1. Então ficou 1 e 1, tá vendo? Mesma coisa. Agora, se o D continua 1, ó, vem o clock e permaneço aqui. Não, o D é 0. Veio o clock, olha o que aconteceu. Ó. O 0 entrou no Q1 e o Q1 passou para o Q2 e o Q2 caiu fora. Ficou assim, ó. Tá vendo? Tá? Então tá aqui. Mesma coisa aqui. O D é 0. Então, tá vendo? O D é 0, tá aqui. Né? Esse cara passa para cá, né? E o D1, Q1 vira 0. Passa. Esse Q1 vai para Q2. E esse cara entrou no Q1. Então ficou assim, tá vendo? Olha aqui, por exemplo, se o D é 1, tá vendo? Se o D é 1, olha lá. O 0 passa por Q2, olha lá, passou por Q2. E o que era na entrada 1 entrou no Q1, olha lá. Entrou no Q1. Tá vendo? Mesma coisa daqui para cá. Eu estou aqui, o D é 0. Então o 0 entrou aqui, esse Q1 passou para Q2. Aqui, ó, tá vendo? Pronto. Especifiquei o meu registrador em 2 bits, tá vendo? Tá aqui. Agora, só descrevê-lo numa tabela de transição de estado. Tá vendo como? Agora, a tabela é uma tabela mais simplificada, porque o próprio dado, a própria saída é o estado da máquina. Então, tá vendo? Estado atual, e o próximo estado. Quando o D é 0, quando o D é 1. Isso para modelo Moore, né? Isso aqui é modelo Moore, né? Que é o projeto registrador é modelo Moore, né? Tá? Não tem muito sentido. Você pode projetar? Pode, mas não tem muito sentido você ter registradores operando no modelo Mealy, tá? Mas não impede você projetar se você quiser. Tá? Então aqui eu tenho o próximo estado, tá vendo aqui, ó? Estado presente, ou atual, e o próximo estado, né? Quando o D é 0, tá vendo? Se eu tô 00, continua no 00, tá vendo? Se o D é 1, do 00 eu vou para 10, tá vendo? 00 eu vou para 10, tá vendo? Né? Do 10, tá vendo? Se o D for 0, eu vou para 01. Se o D for 1, eu vou para 11, que é o que está aqui, tá vendo? Se o D for 1, eu vou para cá. Se o D for 0, eu vou para cá, tá vendo? Eu estou no 11.
Se o D for 1, eu continuo no 1. E se o D for 0, vem o clock, eu vou para o 0, 1. Está aqui, né? Se o D for 1, permaneço aqui. Se o D for para 0, eu vou para cá, tá vendo? Então tá aqui, tá vendo? Tá? Então, agora, o que eu preciso fazer? Então, isso aqui já é mínimo. Se você, né, por exemplo, se você pegar, né, por exemplo, tá vendo? Por exemplo, 0, 0, né, 0, 0, com você vai perceber como isso aqui é saída, você vê que estão saídas diferentes, tá vendo? Se é saída diferente, viola aquele conceito, né, de estados compatíveis, tem que ter a mesma saída, né? Como são saídas diferentes aqui, lembra? Isso aqui é saída, só que também está representando o estado. Como são saídas diferentes, né? Então não dá para minimizar, né? Então, né? Já está mínimo. Então daqui está mínimo. Aí eu escolho o flip-flop. Já está assinalado também, tá vendo? Esse estado aqui, o código é 00, esse é 01, 1 e 0. Né? Então os estados que a princípio eram, por exemplo, A, B, C, D, já está tudo codificado. Agora escolho o flip-flop. Vou usar flip-flop D. Tudo bem. O flip-flop D, né? Vamos agora para minimização lógica. Né? O que eu pego? Aqui eu tenho o estado atual, presente. O que está aqui dentro é o próximo estado. Então, quando D é 0, né, vamos fazer o primeiro Q1. Né? Quando D é 0, eu pego todos os próximos Q1s, que é tudo isso aqui. 0, 0, 0, 0, 0. Está tudo aqui. Quando o D é igual a 1, tá vendo? Olha lá, o Q1 é isso aqui, ó, tudo 1. Então tá aqui tudo 1. Pronto. Fiz a cobertura, D1 igual a D. Tá? Porque eu estou usando o flip-flop D, né? Agora vamos pegar o Q2. O Q2, tá vendo? O Q2 aqui é 0011 para D igual a 0. Então, 0011. E para o D igual a 1, o Q2 também é 0011. 0011. Fazendo essa cobertura, deu D2 igual a Q1. Pronto, achei as equações. Agora é só desenhar o circuito. Está aqui o circuito. Tá vendo? Se você olhar, olha lá. T1 é igual a D. Olha lá. D1 igual a D. E D2 é igual a Q1. D2 igual a Q1. Tá aqui, ó. D2 igual a Q1. Tá? E aqui está o clock, tá vendo? Então, quer dizer, se você pegar, por exemplo, vamos falar que aqui está armazenado 0 e aqui está armazenado 0. Aí você coloca 1 aqui. Tá? Vem o clock, o que faz? Esse 0 está aqui, porque lembra, o clock trabalha na borda, imaginando que a borda chega aqui e chega aqui no mesmo instante, né? Imaginando que isso aqui, o atraso é 0, né? Tá? Então, quando chega a borda, o que acontece? Esse valor que está aqui, concorrentemente, né? Esse valor que está aqui é armazenado. E esse valor que está aqui é armazenado. Então vai ficar 1 e 0. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Agora tem 1 aqui, né? 0 aqui e 1 aqui. Vamos falar que eu coloco 0 aqui. Então aqui está armazenado 1 e aqui está armazenado 0. Então aqui tem 1 aqui, 0 aqui, e vamos falar que está 0 aqui. Vem o clock, o que acontece? Esse 0 vem para cá, esse 1 vem para cá. Então vai ficar agora o quê? 0, 1. Tá? Dá para perceber que está deslocando, né? Tá ali no armazenar, ele desloca. E a saída é paralela, tá vendo? Eu tenho acesso às duas saídas, tá vendo? Agora também pode ser serial.
É só escolher uma das duas saídas aqui. Ah, minha saída vai ser Q2. Tudo bem. Então ali é uma saída serial. Mas não, eu quero saída paralela. Eu pego as duas saídas. Tá? Então é isso. Agora, aqui apareceu um flip-flop, tá vendo? Com duas entradas adicionais, tá vendo? Clear e preset. O clear e o preset, tá vendo? Tá? Essas duas entradas adicionais, eles são entradas que a gente chama entradas assíncronas, né? O que são entradas assíncronas, né? São entradas que, independentemente do valor que está na entrada, independentemente de aonde que o clock está, se está no nível alto, no nível baixo, se ele está indo, né, na borda de subida, na borda de descida, independentemente de onde que ele está, quando eu coloco essa bolinha, significa atuação em 0. Quando não tem bolinha, significa atuação em 1. Então, quando eu coloco 0 no... Ah, outra coisa, 0 e 0 é proibido. Acarreta mau funcionamento do flip-flop. Então, quando eu coloco 0 e 1 aqui, independentemente daqui e daqui, o flip-flop vai para 0. Quando eu coloco 0 aqui e 1 aqui, né, o flip-flop vai para 1, independentemente. E, né, quando você coloca 1 e 1 aqui, é como se o clear e o preset não existisse. Não tem função nenhuma. Né? Nas tecnologias, na tecnologia TTL, quando você não coloca nada na entrada de um componente de um circuito TTL, ele assume 1. Isso somente na tecnologia TTL. Na tecnologia MOS, não. Você tem que colocar explicitamente, você tem que colocar um lógico. O que é um lógico? Colocar um VCC aqui, né? Às vezes um VCC, um resistor aqui, né? Mas um VCC aqui, um VCC aqui, um lógico. Quando é TTL, não. Se você deixar em aberto aqui, ele assume 1. Tá? Por isso está aberto aqui. Você vê que não tem nada, imaginando que isso aqui seria um flip-flop da tecnologia TTL. Então, clear e preset são dois sinais de entrada que é comum aparecerem nos flip-flops aí comerciais. Né? Por exemplo, os flip-flops da plataforma Altera, lá que vocês estão usando, fisicamente falando, é um flip-flop D que tem um clear apenas, não tem um preset. E aí, quando você faz o teu projeto, né, e coloca e você quer usar o preset, né, o que ele faz? O compilador, né, ele converte aquele flip-flop que só tem um clear para um flip-flop que também tem a opção preset, entendeu? Ele faz isso, né? Tá? Então mas é comum nas bibliotecas os flip-flops terem clear e preset. A gente projetou em assíncrono, normalmente os flip-flops sem clear e preset. Se eu não me engano, acho que um exercício ou dois tinha lá a opção para fazer o projeto do flip-flop com clear, se eu não me engano. Né? Acho que aumenta o tamanho, né? O tamanho da tabela primitiva. Né? Se você coloca, por exemplo,
Eu quero projetar esse flip-flop D que tem clear e preset. Eu vou ter 3 entradas, 4 entradas. Então, eu vou ter uma tabela primitiva de, 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 de 16 colunas. Então, vai ficar grandão, né? Então, por isso que a gente procurou, né, não fazer esse projeto, né? Porque fica grande, né? Imagina um projeto com 16 colunas, de repente a primitiva dele vai para, sei lá, estou chutando, né? 40 estados, não sei, nunca fiz, né? Estou imaginando 16 colunas, eu acho que 16 colunas talvez dê uns 32 estados, acho que der. Né? Porque o de 4 colunas dá 8 estados, a primitiva, né? É possível que dê 32 estados. Só que minimizando vai dar 4. Quer dizer, minimizando vai para 4. Né? Se você for projetar um flip-flop, né? Com clear e preset. Né? Também você consegue descrevê-lo com 4 estados. Tudo bem? Aqui tem uma pergunta que é o seguinte: o uso de LEDs é possível? Né? O uso de LEDs é possível? Então tá aqui, né? Tá vendo? Por exemplo, aqui, essa é a minha pergunta. Alguém consegue responder isso daí? Eu posso usar LEDs? Lógico, o LED é sempre bom, né? Porque o LED é um circuito menor, o LED que eu estou falando é um LED transparente, né? Que é o LED que ele atende Sincronizado. pelo nível, né? Não pela borda, pelo nível, né? Então, ele é transparente. Por exemplo, se eu não tenho esse símbolo aqui, esse aqui seria um LED, né? Transparente, né? No nível alto, né? Tá? Quando eu coloco a bolinha aqui, seria no nível baixo, né? E quando eu coloco esse símbolo com uma bolinha aqui, seria o flip-flop opera na borda de descida do clock, né? Tá? Então, minha pergunta é essa. O uso de LED é possível? Porque o LED é sempre um circuito menor, gasta menos energia, então é sempre bom, né? Se você puder substituir um flip-flop por um LED. Mas a minha pergunta é possível? Eu posso substituir esses flip-flops por LEDs? Hã? Alguém consegue responder isso aí? É aquele sincronizado, né? O SR sincronizado que você fala, né? O sincronizado. O LED Acho que sincronizado. certamente eu estou errado, mas uma primeira análise, como é uma entrada só, acho que poderia tentar, né? Não pode. Por que não pode? Vou explicar por quê. Por exemplo, vamos falar que tem, por exemplo, zero aqui, zero, tá armazenado 0, 0. Tá? Aí eu coloco D igual a 1. Quando é flip-flop, o que acontece? Vem o 1, vem o clock, o que está aqui vai para cá e o que está aqui armazena. Então vem para cá. Então vem o clock, vai ficar o quê? 1 e 0. No LED, o que acontece? Quando aqui vai para 1, fica transparente, esse e esse. Então esse 1 vai direto, fica 1 e 1. Por quê? Porque no pulso alto, ele sempre ele é transparente num tempo maior, o suficiente para o D varrer aqui. Entendeu? Enquanto que na borda, a janela é minúscula, é muito pequeno, não dá tempo. Quando esse cara chega aqui, a janela aqui já se fechou, já passou. Lembra? Vem a borda aqui, né? Vem a borda aqui, passou um pouquinho aqui, já a janela fechou. Já não é mais transparente. Então, esse flip-flop, ele é transparente numa janela muito pequenininha, né? O suficiente que
Abriu aqui e passou. Mas quando esse cara chegou aqui, esse cara já fechou. No nível alto, normalmente o clock tem a parte alta do período é grande. Então, quer dizer, quando ele fica transparente aqui, esse tempo de transparência é muito alto. Então, esse D fica passeando aqui, fica viajando aqui, ó. Deu para entender? Entendi. O problema é o fato de que o SR ele usa o nível alto e não a borda de subida, né? Quer dizer, lá também tem o LED transparente sincronizado D. Tem o SR, tem o D, entendeu? No caso aqui, a gente está usando o D. Então para registradores que têm operação de deslocamento, não dá para usar LED. Se for um registrador normal, um registrador que só vai armazenar o dado, tudo bem. Você pode projetar esse registrador baseado em LED transparente. LED D sincronizado, transparente. Tá? Agora, quando tem a propriedade de deslocamento, não pode. O que você pode fazer, por exemplo, é alternar. Aí dá. Né? Aí você consegue. Por exemplo, esse aqui é um LED. Esse aqui é um flip-flop. Esse aqui é um LED. Ainda dá, porque vem aqui, passou, mas parou aqui porque isso aqui é flip-flop. Entendeu? Esse cara veio ali, foi pro LED. Então, ainda dá. Se você alternar LED com flip-flop, ou você colocar LEDs operando em níveis diferentes. Por exemplo, esse LED opera no nível alto. Esse LED opera no nível baixo. Deu para entender? Sim. Também dá. Tá? Então, quer dizer, agora, puramente assim, pegar isso aqui, substituir por LED, por exemplo, todos eles no nível alto, esquece. Operações que envolvem deslocamento, não dá para fazer. Então dá essa aqui, essa alternativa, né? Você pegar, por exemplo, LED nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo. Ou mesclar LED flip-flop, LED flip-flop, tá? Tá joia? Tranquilo. Bem, agora vamos ver, usando o conceito, o projeto, usando o conceito de rede interativa sequencial, né? Então, a rede interativa sequencial, né? O que é? Normalmente, a célula básica dele tem essa estrutura aqui. É um flip-flop, tá? Normalmente, você pode projetar células com mais de um bit? Pode. Mas não é uma aplicação normal. Mas você pode fazer isso, por mais de um bit. Tá? Pode ser que existam aplicações que é interessante, né? É possível que tenha, por exemplo, contadores, por exemplo. Um projeto de um contador muito grande, né? De repente, é interessante você fazer uma célula básica de um número maior de bits do que um. Em registradores é comum você fazer célula básica de um bit, né? Então, normalmente, aqui é uma estrutura geral de uma célula básica, né, de uma rede interativa sequencial. Eu tenho um flip-flop, eu tenho uma lógica de entrada. Eu tenho as entradas, eu tenho as variáveis de propagação, que são aquelas variáveis secundárias, lembra? Na rede interativa combinatória, eu tinha as entradas primárias e as entradas secundárias, saídas primárias e saídas secundárias, né? Quer dizer, aqui também. Aqui isso aqui seria entrada primária, aqui seria, né, essas variáveis de propagação, aqui seria, né, as variáveis de entrada secundária, tá? Aqui eu tenho as variáveis de saída primária e também secundária, né?
eu posso, na secundária, eu posso gerar, por exemplo, a secundária aqui. Normalmente, né, esse aqui, normalmente, é primária e secundária, né, no registrador. Mas eu poderia ter um outro bloco aqui para gerar minha secundária, né, um outro bloco aqui. Tá? Então, vamos ver. Se você projetar, né, vamos falar que eu vou pegar o mesmo exemplo. Um registrador. Quero projetar um registrador de N bits, né, que tem a operação de deslocamento da esquerda para a direita. Né? Se eu simplesmente pegar um flip-flop, vou escolher um flip-flop D. Flip-flop D, escolhi um flip-flop D. E aqui, essa entrada aqui, ela é a entrada que vem do anterior. E esse aqui vai para a célula posterior. Então, olha como é que ficou. Olha lá, tá vendo? Eu tenho o flip-flop aqui, ó. Aqui, como é o primeiro flip-flop, a primeira célula, aqui é a entrada serial. É o D. Depois, olha lá, D recebe Q1. Aqui o outro, o Q do flip-flop 2, o D2 recebe Q1, o D3 recebe o Q2, o D4 recebe o Q3 e assim por diante. E o DN recebe o QN-1. Pronto. Só. Tá vendo? Viu como é que é? A gente fez todo esse projeto. Tá vendo? Pegou, descreveu isso daqui. Imagina para 3 bits, 4 bits, 5 bits, N bits. Isso aqui é impossível. Ó, né? Entendeu? Descrever isso aqui, depois passar para cá, jogar no mapa de Carnot, entendeu? Então, eu mostrei o procedimento clássico apenas para mostrar que um registrador pode ser projetado porque ele é uma máquina de estado modelo Moore, ele pode ser projetado pelo procedimento clássico. Foi isso. Mas a gente não usa esse procedimento, a gente usa o procedimento de rede interativa, entendeu? Ele é óbvio. E nessa rede aí a gente está fazendo saída paralela. Todos os dados são paralelos. É o seguinte, sempre é explícito, né? A saída aqui ela é paralela ou serial. Você escolhe, não, o meu projeto usa registrador com saída serial. Tudo bem. Agora você escolhe qual saída vai ser a tua saída. Entendeu? Então, no projeto de registradores, né, ele é intrínseco. Ele tem uma saída paralela. Agora, se você vai usar essa saída paralela ou não, é uma outra coisa. Aí depende de onde você está usando o registrador. Tá? A entrada aqui é serial, está aqui. Agora, a saída, ela é paralela e serial. Não, eu só uso paralela. Tudo bem, está aqui. Não, só vou usar serial. Tudo bem, você escolhe um dos bits aqui, que vai ser a tua saída serial. O resto você ignora. É como se não existisse. Deu para entender? Deu sim, professor. Tá? Então você faz isso. Então é isso, quer dizer. Agora, vamos ver outras operações. Por exemplo, registrador de deslocamento bidirecional, né? Entrada serial e saída paralela ao serial. Porque a saída é sempre assim, né? Ela pode ser paralela ou serial, né? Mas aqui é um registrador de deslocamento bidirecional, então, entrada serial, né? Então eu tenho, tá vendo? Então o que eu faço? Eu uso o MUX. Agora, se você pegar o projeto, né? Você vê que aqui eu tenho uma variável, dir, tá vendo? Aí eu uso o MUX, tá vendo? Por exemplo, quando o dir for 0,
que acontece? Tá vendo? Ele seleciona esse cara aqui, seleciona o Q1, e vai selecionando o Q2 e vai indo, tá vendo? O QN-1, tá vendo? Tá? Então, quando o D é 0, o que fica? Fica um registrador com entrada serial da esquerda para a direita, tá vendo? Quando o D é 1, olha lá, tá vendo? O D1 recebe Q2, tá vendo? O D2 recebe o Q3, tá vendo? Tá? E o QN-1 aqui recebe o que? O QN, né? Tá? Tudo bem? E o QN recebe o quê? Um outro D, né? Um outro, porque como é bidirecional, eu tenho duas entradas seriais. Eu tenho uma entrada serial de um lado, eu tenho uma entrada serial do outro lado. Tá vendo? Então o QN recebe esse D serial. Então, eu posso ter aplicações de registrador e deslocamento bidirecional. Entrada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá? E a saída é paralela ou escolho um bit. Aonde que eu uso registrador de deslocamento, eles são muito importantes. Por exemplo, duas aplicações clássicas de registrador de deslocamento. Por exemplo, multiplicação e divisão por potência de 2. Quer dizer, cada vez que eu tenho um dado aqui, eu, por exemplo, estou colocando da esquerda para a direita, eu coloco um 0 aqui, ó, vamos falar que eu coloco 0 aqui, e eu desloco. Estou fazendo divisão inteira. Quando eu coloco da direita para a esquerda, quando eu coloco um 0 aqui e desloco, estou fazendo multiplicação por potência de 2. Tá? Então, essa é uma aplicação. Qual que é outra aplicação clássica? Por exemplo, fazer transmissão, né? Por exemplo, às vezes um cabo paralelo ele é muito caro. O custo dele é alto. Então, às vezes, vale a pena o quê? Eu vou transmitir para um outro, por exemplo, um outro computador, né? Eu serializo o meu dado. Como que é o serialismo? Por exemplo, essa aqui é a saída, né? Essa aqui é a saída que vai para outro computador, tá vendo? Aí eu vou jogando o dado aqui, ó. Ele vai jogando aqui serialmente, tá vendo? Aí no outro computador entra aqui, ó. Vai, e depois pega ele paralelo, tá vendo? Então, duas aplicações clássicas de registrador de deslocamento. Multiplicação e divisão por potência de 2 e, né, que a gente chama de multiplicação dos dados, né? Tá? Você serializa o dado, né? Entendeu? Tá? O dado vem em paralelo, você serializa o dado e do outro lado você pega ele serial e paraleliza ele novamente. Porque normalmente o computador, um circuito digital, né, trabalha na forma paralela, né? Já foi o tempo de se trabalhar na forma serial, quando a gente não tinha espaço, né, no chip. Hoje tem espaço até ocioso, né? Então a gente procura paralelizar tudo, né? Raramente a gente tem uma operação que fala, vamos fazer essa operação serial. Pode ser que exista, pode ser que tenha alguma aplicação que ainda seja interessante fazer a operação na forma serial. Mas de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, a operação é paralela. Se eu não me engano, um dia desse eu vi um artigo, o cara sugerindo uma operação serial em aplicação de criptografia.
que ele falava que era mais difícil na operação serial você descobrir a chave e tal, entendeu? Se não me engano, acho que um artigo que eu vi um dia desses. Então é possível que ainda tenha, né, alguma aplicação que uma determinada operação, um determinado algoritmo, né, ele seja processado serialmente, quer dizer, o dado entra, ele vai entrando serialmente no algoritmo, vai fazendo o processamento serialmente, e depois ele sai, né, em paralelo. Pode ser que tenha, pode ser, né? Nada. Antigamente era mais comum isso daí, né? Por exemplo, multiplicações, né? Imagina multiplicações gigantescas, né? Então você fazia a multiplicação serial, né? E com isso você economizava bastante circuito, entendeu? Lógico, o tempo de processamento era muito mais longo, né? Mas você economizava circuito, né? Mas hoje em dia está mais difícil, entendeu? Então, através de uma. Agora, uma coisa interessante, né? Espera só um pouquinho. Uma coisa interessante. Se você, né, pegar isso aqui, ó, colocar, inserir o dir, né? Inserir o dir aqui. Por exemplo, tipo assim. Por exemplo, eu estou aqui, por exemplo. Então, se o dir, bem, se o dir, aqui tanto faz, né? Dir 0 ou dir 1, por exemplo, se for dir 0, por exemplo, aqui vai ter agora um D1 e um D2, né? Vai ter dois tipos de D, né? Então você vê que vai aumentar. Vou ter agora dois tipos de D. Então vou ter três variáveis de entrada, né? Um D1, um D2 e um dir. Três variáveis de entrada. Mas continua tendo os quatro estados, tá vendo? O problema é que vai explodir o número de transições, tá vendo? Por quê? O D1 é 1 e o dir é 0. Então estou nesse estado, eu vou para tal estado. Não. O dir é 0, o D1 é 0 e o dir é 1. Então eu vou para tal estado. Quer dizer, isso aqui vai ficar uma coisa gigantesca de número de transições. Os quatro estados permanecem. Aqui vai aumentar. Por quê? Aqui você vê que tem duas colunas. Agora eu vou ter 8 colunas. Aqui, vou ter 8 colunas. Por quê? Eu vou ter o dir, né? Por dir 0, né? Por dir 0. Não, deixa eu ver se 8 colunas. Por dia 0, quem atua é o D1. Não precisa ter 8 colunas. Porque o dir 0, quem atua é o D1. Né? É o D1. Só que aí eu vou ter D1 0 e D1 1. 4 colunas é suficiente, né? Porque por dir 0 é D1, D1. E o dir 1 é D2, D2. Então vou ter 4 colunas aqui. 4 colunas. Então vou ter esse mapa aqui, agora vai ser de 5 variáveis. Entendeu? Vai ser de 5 variáveis. Você vê como ficou complicado, né? E aqui simplesmente, né? Agora, se você fazer o projeto clássico, né, você vai perceber o quê? Você pegar o problema, que aqui vai aparecer um MUX. Aqui vai aparecer um MUX. Ó. Deu para perceber? Que se repete? Isso aqui é uma célula básica. Ó. Isso aqui é uma célula básica. Então, essa lógica aqui, ó, essa lógica aqui, o que é essa lógica? Esse aqui, ó. É o dir, né? Q2 e o dir serial. Se você, por exemplo, você pode fazer. Espera
pode fazer isso aqui, a rede iterativa, você pode fazer um grafo de transição de estado para 1 bit. Grafo de transição de estado aqui. Ó. Tá? Você vai perceber o quê? Desse grafo de transição de estado. Você vai perceber que a equação dele aqui vai ser um mux. Vai ser tipo assim. Imagina que isso aqui é uma célula básica, né? Vai ser DI, né? D vai ser igual a dir. Dir. Esse cara vem do anterior e esse cara vem do posterior, tá? Então, quer dizer, lógico, você tem que generalizar isso aqui. Aqui vai entrar variáveis da outra célula. Isso aqui é um I. Então, aqui vai entrar um I mais 1, entendeu? E um I menos 1. Um I mais 1 e menos 1. Sendo que, quando é o projeto, né? Aqui eu vou ter, né, o dir, por exemplo, aqui vai ser um dir, aqui vai ser o I menos 1, isso aqui é o I, né? E o I mais 1. E aqui é o dir. Então, com isso, você projetou isso aqui. Na hora de desenhar, né, na primeira célula, o I menos 1, né, é esse cara aqui. Né? E assim, nessa célula aqui, você vai achar ele fazendo ligação. Né? O I menos 1 lá, o teu I menos 1 é esse cara. E teu I mais 1 é esse cara aqui, entendeu? Aí você vai montando, tá vendo? Mas, né, esse projeto aqui, você pode projetar uma célula básica, isso aqui. Porque aqui a gente já sabe, né? Por exemplo, para N bits, né? É só reproduzir, né? Reproduzir isso aqui, vai crescendo, tá vendo? E vai crescendo, né? Tá? Mas eu posso falar assim, ó, será um problema. Projete a célula básica de forma, um procedimento formal, né? Quer dizer, procedimento assim que a gente viu, né? Pega o problema, faz o grafo de transição de estados, se precisar minimiza, se precisar faz o assinalamento de estados, e escolhe o flip-flop e implementa, faz a minimização lógica. Esse procedimento você usa para projetar a rede interativa. Entendeu? Para projetar a rede interativa. Então, o que você tem que ver é saber quais são as variáveis de entrada e quais são as variáveis de propagação. Para cada problema é um tipo, entendeu? Então vai estar aqui, tá vendo? Vai estar assim. Agora, tá vendo? Vamos ver agora um outro. Agora é o seguinte: registrador de deslocamento, esquerda para direita, mas com entrada paralela assíncrona. Espera só um pouquinho. Eu pulei, né? Estava aqui, ó. Vi que eu tinha pulado. Esse aqui foi o que a gente viu, né? Vamos ver a outra. Esse aqui, ó. Registrador de deslocamento unidirecional, esquerda para direita, mas com entrada paralela agora. Não mais ele tem duas opções: entrada paralela e entrada serial da esquerda para direita. Aí tem uma variável chamada EP, tá vendo? A célula é essa aqui, a célula. Tá vendo que é tudo igual, ó. Tudo igual, se repete, tá vendo? Então a célula é essa aqui, ó. Então eu tenho, tá vendo? Mesma coisa, eu tenho agora em vez de ter a variável ir, tem uma variável EP. E essa variável EP ela é comum a todas as células, tá vendo? Quando o EP é 1, tá vendo? Olha lá. D1 entrou, D2 entrou, DN entrou. Então, quando EP é 1, o registrador funciona como armazenamento paralelo. Ele está armazenando o dado paralelamente. Quando o EP é 0,
que acontece? Olha lá, com DP0. Vem o clock, esse cara foi armazenado, o Q1 foi armazenado aqui, o Q2 aqui, teve o quê? Uma entrada serial, né? E deslocamento, né? Tá? Mesmo raciocínio. Isso aqui, eu posso usar o procedimento de projeto. Qual é o procedimento de projeto? Dado o problema, eu quero projetar a célula básica desse registrador. Então você define quais são as entradas, quais são as variáveis de propagação e projeta. E você vai chegar nesse projeto aqui, nessa célula. Aí depois você repete as células, né? A primeira célula, aqui, em vez de ser um Q, é a entrada D, e as outras células que vêm aqui é o Q anterior, né? O I-1, né? Que entra aqui, né? Tá? Isso aqui é uma iésima célula, né? E vai indo assim, tá? Pronto, projetei. Agora, aqui, ó. Agora eu tenho um outro registrador, né? Serial também, mas ele tem uma entrada paralela assíncrona. O que significa isso? Você vê que na outra, a entrada é síncrona. Quer dizer, eu coloco o EP igual a 1. Eu coloco os Ds, os bits do dado que eu quero armazenar. Vem o clock, aí sim que o dado é armazenado. Tá vendo? Eu tenho um registrador de 32 bits. Legal. Eu tenho 32 flip-flops aqui. Aí eu coloco o dado de 32 bits aqui. D1, D2, tal, DN. Vem o clock, aí eu coloco EP igual a 1. Vem o clock, eu armazeno o dado de 32 bits no meu registrador. Agora, aqui, como é que é? Quando o EP, no caso aqui, deixa eu ver, quando o EP é 1. Quando o EP é 0, isso aqui não funciona. Então, o circuito funciona como entrada serial normal. Tá? Quando o EP é 1, né? Aí o que faz essa lógica? Se o D1 for 0, ele dá um clear aqui, dá 0 aqui e 1 aqui. Lembra que 0, 0 é proibido. 0 aqui e 1 aqui. Então ele fez com que esse flip-flop fosse resetado, fosse, né, levado a 0. Se o D1 é 1 aqui, essa lógica aqui faz com que aqui é 1 e aqui é 0. Então ele seta, ele faz com que o Q1 vá para 1. Independentemente do clock, independentemente desse valor aqui. Ele faz isso. Então, como é que seria essa logiquinha? Tá vendo aqui, ó? Quando o EP é 0, não importa o X. P1, PI, né? Pegando uma célula básica, né? Uma célula, uma célula. PI é 1 e CI é 1. Lembra? 1 e 1 aqui é como se o preceto clear estão desativados, não existissem. Tá? Agora, eu quero armazenar. Quando eu quero armazenar o 0, eu coloco 0 no clear e 1 no preset. Quando o dado é 1, eu coloco 0 no preset e 1 no clear. Pronto. Tá aqui coloco aqui no. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Pego esse, deixa aqui, ó. Espera um pouquinho, errei aqui. Aqui, tá vendo? Então, eu tenho essas duas equações aqui. Isso aqui é uma. Se você pegar isso aqui, barrado, isso aqui vai dar uma NAND. Isso aqui vai dar uma NAND. Isso aqui é um OU com uma inversora, né? Então, essas duas equações vão estar aqui dentro. Aqui, repete, né?
essas duas equações. Então, nessa aula aqui, o que a gente procurou dar? A ideia básica de como se projeta um registrador. Então, a gente colocou na realidade aqui duas operações, né, básicas. Eu posso ter outras operações, né, no registrador. Eu coloquei uma operação de entrada paralela síncrona ou entrada paralela assíncrona e deslocamento unidirecional e bidirecional. Essas são as operações que a gente viu, que são básicas, né? São altamente básicas, né? Então a gente deu aqui uma ideia de como se projeta o registrador. Então, normalmente os registradores, eles são projetados, seja ele qualquer um, né? Usando uma forma de rede interativa. Lógico, eu também posso projetar esse registrador, por exemplo, uma forma usando componentes MSI. Por exemplo, eu quero projetar um registrador que é um registrador, né, que ele armazena e também ele tem uma operação que ele soma com um dado e armazena esse dado. Eu posso fazer isso de uma forma de rede interativa, mas eu posso fazer isso de uma forma de componentes. Por exemplo, eu pego um registrador normal, né, que só armazena em paralelo, aí eu acrescento um somador, né, aí eu tenho uma lógica para selecionar quando a minha entrada é paralela normal, um MUX, por exemplo, e quando eu armazeno esta soma, entendeu? Então, eu projetei, né, usando componentes, né? Lógico, normalmente é um projeto que a gente define. Eu quero um somador em tantos bits. Quando agora eu posso projetar de uma forma de rede interativa, né? Pensando em N bits. Aí eu projeto a célula básica, né? Eu projeto a célula básica e depois eu gero o esquema de N células. Essa célula básica normalmente é de 1 bit, mas posso usá-la em projetos de mais de 1 bit, né? Depende do projeto. Tá? Tudo bem? Uma dúvida? Sim. Não, professor. Sobre registradores é isso. Vamos ver agora. Espera aqui. Deixa eu. Espera só um pouquinho. Tá, vamos ver agora. Acho que a bateria do senhor está baixa, hein, professor? Esqueci de. Então, porque quando o senhor vai começar a apresentação, pode ser que desligue. Tá. Então, tá aí. Então, tá aí. Espera um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu fazer aqui um Pedro Dias. Tá Professor, aqui. só clicar, tá vendo ali em cima, tem um ícone, tá escrito EA21, tem um ícone que aparece 3 pessoas lá em cima. Aí, lá em cima ali, ó. EA21 tem aquele ícone, 14. Tem aqui. 15. Se eu clico em cima dele, vai aparecer. Não, à direita, onde tem aquele 15. Tá. Vai aparecer uma lista de pessoas que estão na turma. Legal, não sabia disso daí. Eu também não sabia, não, descobri. Aprendi mais um. Então, deixa eu ver aqui. Darcy, Denis, Vitor, o Igor.
Só que aqui tá com... O que é esse 0 segundo aí? É o tempo que a pessoa ficou falando na apresentação. Você pode ver, por exemplo, o senhor aí está 1h15 dando aula, né? Aí eu fiz alguma pergunta para o senhor, apareceu 1 minuto. Entendi. Tá, tudo bem. Aí tem o Bruno Lima. Então tá aqui, o Bruno Lima. O que é esse Me? É o senhor, é Mi. O Me sou eu? Isso. Tá. Darcy, Alexandre, Denis. O Denis está aqui, o Igor, Felipe. 2, 4, 2, 4, 5, 7, 9, 10. 10. Aí só pode correr a lista, tem mais gente para baixo ali. Tem uma barrinha na tem mais gente, né? Tá. Tá ruim pra passar, tá. Aí tem, tá certo. O Igor ali. Aí aparece paciente Alexandre, hein? Isso aí eu não estou entendendo também por que apareceu isso, não. Deixa eu abrir aqui pra mim. Apareceu um monte de Alexandre mesmo do nada. Não estava aparecendo isso, não. Porque aqui eu tenho o Igor, tá aqui. O Ricardo, Pedro Dias, Felipe, Nicolas, Darcy, Alexandre, Denis, Vitor, Igor, Felipe e Bruno. Felipe. Não está aparecendo o professor Rafael. Eduardo Guimarães. O Lucas Bastos. Né? Certo. Eduardo Guimarães apareceu para o senhor aí? Eduardo Guimarães. Darcy, eu acho que o senhor já anotou. Misael eu já coloquei. Misael. Acho que aí aparece um monte de Raulic. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15. Isso. Acho que é isso mesmo. Você é o? Eu sou Amorim, Ricardo Amorim. Tá aqui. E o Jaime não tá aí hoje? O Jaime ele teve um problema com a internet dele. Ele, inclusive, pediu para ajudar o senhor aí. Ele hoje não ia conseguir alguma manutenção que iam ter que fazer na casa dele. Né? Tá, jóia. Vamos para a aula agora. Vamos dar mais um pouquinho de aula? Vamos lá. Contadores. Então, contador também. Contador é um circuito muito importante, muito usado, né, no projeto. Quer dizer, por exemplo, o contador, por exemplo, imagine implementar um algoritmo. Por exemplo, o contador ele serve, por exemplo, para contar o número de loops. Lembra? Tem lá um for, né? Por exemplo, um for, né? Por exemplo, né? Então ele conta o número de vezes, né, que eu estou seguindo, né? Por exemplo, e tem aplicações, né, de contadores, relógio, relógio digital. É um conjunto de contadores, o relógio digital. Cronômetro, entendeu? Né? Então, o contador é uma aplicação clássica, né? Qualquer projeto aparece sempre o contador. Então, em termos de projeto de contador, também é uma máquina de estado, nada mais é. Né? Normalmente, tem livros que toda a sequência que uma máquina de estado gera, ele chama de contador. Tem livros que separam. Contador é um circuito que tem uma determinada contagem, seja ela crescente ou decrescente, mas tem uma ordem. E quando é geradores de sequência ou detectores, né, de sequência, né, então tem gente que trata diferente. Isso aqui é um gerador de sequência, lá,
1, 8, 6, 9, né? E tem gente que trata tudo como contador. Seja um gerador de sequência, seja uma sequência, por exemplo, que tem uma certa ordem, né? Crescente ou decrescente e tal, né? Então, essa palavra contador, depende do livro que você for, né? Ele trata tudo de uma maneira geral. Aqui a gente separa contador, gerador de sequência, gerador de sequência. O projeto é o mesmo, tá? Não muda nada, tá? Então, normalmente o contador, ele também é uma máquina modelo Moore, né? Com saída direta, né? Normalmente, né? Com saída direta. Normalmente não há variáveis de estado, né? Normalmente também a própria saída é o estado, mas eu posso ter, né? Eu posso ter projetos onde eu tenho variáveis de estado envolvidas. Então depende do contador. Os contadores mais assim, normais, tradicionais, né? Os mais simples, esses não tem variável de estado, né? Mas, né, poderia ter. Então, normalmente, no projeto do contador, a gente usa aquele procedimento clássico, também pode usar o procedimento de rede interativa, sequencial, também a gente pode usar, tá? Mas normalmente o projeto se usa mais o projeto clássico, né? E no projeto clássico, normalmente, não há as etapas de minimização de estados e também de assinamento de estados. Entendeu? Tá? Então vamos ver. Ó, tá? Por exemplo, o computador, normalmente, computadores a gente chama de módulo. O módulo qualquer é o número de contagem. Né? O computador crescente de módulo 4. Então, por exemplo, ele vai de 0 a 3. Tá vendo? De 0 a 3, eu tenho, né? Poderia ser módulo 4, mas e de, por exemplo, de, sei lá, do 8 até o 11. Poderia, né? O módulo significa quantos status, né, ele tem. Então, o módulo 4, tá vendo? Por exemplo, sendo especificado num gráfico de transição de estado, tá vendo? Aí eu coloco a própria saída como estado, né? Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3 e volta para o 0, tá vendo? Tá 0, 1, 2, 3 e volta para o 0. Faço isso, entendeu? Quer dizer, eu na especificação do problema, eu uso a própria saída como o estado, como o nome do estado, né? Agora é lógico, tem computadores, depende do computador que você quer fazer, que eu sou obrigado a inserir, por exemplo, eu posso ter um computador que, dependendo da situação, né, eu tenho contagens diferentes, né? Por exemplo, tem uma variável, eu tenho uma variável A, né, e que, de repente, esse 1 aqui tem 2 significados. Tem um significado numa coisa e significado em outra coisa. Aí eu preciso de variável de estado. Né? Mas, normalmente, o projeto dos computadores não tem variável de estado, na maioria dos casos. Né? A própria saída é o estado. Né? Então, o nome do estado é a própria saída, tá vendo? 0, 1, 2, 3, é a própria saída, tá vendo? Então, como eu tenho 4 estados aqui, eu preciso de 2 variáveis de estado. Eu chamei de Q1 e Q2, tá vendo? Então, esse 0 aqui é esse 0. 0, 0. Esse estado 1, tá vendo? É aqui, 0, 1, tá vendo? Imaginando que o 2 é o menos significativo, né? Tá vendo? Do 0 vai para o 1, do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3 e do 3 volta para o 0, tá vendo?
Então está aqui o projeto. Ó. Aí eu tenho, tá, você vê que a tabela é bem simples, tá vendo? Tabela de transição de estados, bem simples. Aí eu vou usar flip-flop D para projetar. Então eu pego, isso aqui é o estado atual, presente, né? E aqui dentro é o próximo estado. Então eu pego Q1, tá aqui, ó. Então 00 é 0, 01 é 1, 10 é 1 e 1 é 0, tá aqui. E fazendo a cobertura, deu isso aqui, tá vendo? Aí eu faço pro Q2. 0, no estado 00, Q2 é 1. No estado 01 é 0. No 0 é 1 e no 1 é 0. Tá aqui, ó. Então, D2 é Q2 barrado. Pegando essas duas equações e mais 2 flip-flop D, tá aqui o projeto. Tá aí. Tá vendo? Então, o que acontece, por exemplo? Vamos falar que você inicializou 00 aqui. Tá vendo? 00. Tá vendo? Ó. Aqui é 0, aqui é 1. Olha lá. Na entrada aqui tá 1. Aqui, o que eu tenho? 0 aqui e 0 aqui. Como é igual, aqui é 0. Então vem o clock, aqui continua com 0 e aqui vai para 1. Agora, olha como é que tá. Agora aqui tá 1. Então aqui tá 0. Então aqui tá 0. Como é que tá 1 e aqui tá 0? Aqui fica 1. Aí vem o clock, aqui vai para 1 e aqui vai para 0. Então foi o 2, né? Dava 1 e foi para o 2, tá vendo? E assim por diante, tá vendo? Tá o contador de módulo 4. Tá vendo? Agora, eu quero um contador, esse é o contador crescente. Eu quero um contador reversível. Reversível é crescente e decrescente. Então eu uso uma variável de entrada. Esse contador já tem uma variável de entrada. Esse tipo de contador não tem nada. Não tem entrada e não precisa de variável de estado. A saída é o próprio estado. Esse contador já não. A saída é o próprio estado, mas tem uma variável de entrada, aqui chamado rev. Né? Então, tá vendo? Quando o rev é 1, é um contador de ordem crescente, tá vendo? Quando o rev é 0, ele é um contador decrescente, tá vendo? Olha lá, ele é decrescente, tá vendo? Tá? Então, olha lá como é que fica a tabela de transição de estados, olha lá. Eu tenho o estado atual, aqui não é ver, tá? Aqui é rev, né? Que na hora de digitar, acho que o próprio Word, né? Automático. Ele reverteu. Até hoje eu não mudei, né? Aqui. Então tem o próximo estado. Então quando o rev é 0, tá vendo? Você vê que ele é crescente, tá vendo? Não, desculpa, decrescente. 0 vai para 3. Do 3 vai para o 2, do 2 vai para o 1 e do 1 vai para o 0. E depois do 0 vai para o 3. Quando é crescente, né? O rev igual a 1, o 0 vai para 1, 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3 e do 3 vai para o 0. Pronto. Agora, tá aqui. Isso é mínimo, já é mínimo. Já tá assinalado os estados. Tudo bonitinho. Agora é só escolher o flip-flop, no caso, vamos continuar usando o flip-flop D, né? E fazer a minimização lógica. Então eu pego, tá vendo? O rev 0 tá aqui. E o rev 1 tá aqui. Então, pro Q1, tá vendo? O rev 0 é isso aqui, 1001. Tá vendo? 1010, tá vendo? E pro rev 1 é 0110. Peraí. 0001. Aqui é que está em ordem diferente, né? Do que aqui. Aqui é 0001110. Aqui não está na ordem de Gray, né? Está na ordem
decimal normal, né? Crescente 0, 1, 2 e 3. Não tá, por isso que muda aqui, né? A ordem aqui, né? Por exemplo, aqui é 0, que é esse cara aqui, né? 0, 1 é 1, que é aqui. 1, 1, 1 é esse cara aqui, que é esse cara aqui. E 1, 0 é esse cara, que é esse cara aqui. Bem, fazendo essa cobertura aqui, deu duas XOR, tá vendo? Uma XOR com 3 entradas, duas XOR, né? Lembra? XOR com três entradas não é comum existir nas bibliotecas. Né? Normalmente XOR e XNOR só existem duas entradas. Né? Então aqui eu tenho 3 entradas. No caso, dois XOR. Né? E aí pro Q2, né? Eu pego esse cara aqui e tá aqui. Preencho, deu isso aqui. Aí pega essas duas equações, mais os dois flip-flops D, tá aqui o circuito. Aqui eu coloquei no símbolo de 3, tá? É lógico que esse símbolo aqui não existe nessa porta nas bibliotecas. Né? Mas aqui só para ilustrar, eu coloquei um símbolo apenas, tá? Pronto, tá vendo? Aí depende do rev, do valor do rev aqui, ele trabalha como crescente ou decrescente. Esse contador, tá vendo? Tá? Você colocar, por exemplo, colocar 00 aqui. 00. Tá vendo que o rev aqui não importa. Se aqui tá 0, vem o 00, o Q2, vem o clock, ele vai para 1, independentemente do rev. Vamos ver se isso é verdade? Olha lá, tá vendo? O Q2 é 0. Independentemente do rev, o Q2 vai para 1, tá vendo? E mesma coisa aqui. O Q2 é 1. Independentemente do rev, tá vendo? 0, 0, tá vendo? Aqui o Q2 é 0. Independentemente do rev, tá vendo? 1 e 1. E aqui é 1, 0, 0, tá vendo? Por isso que aqui não entrou o rev, tá vendo? Não entrou. Pô, mas é estranho, né? Uma variável que decide o fluxo, né, dos estados, não tem aqui, mas por quê? Né? Porque a maneira, a sequência dos estados não precisou, né? Independe, né? Quer dizer, o novo valor aqui independe do rev, né? Agora aqui já não, né? Aqui já depende a atualização desse flip-flop depende do rev. Né? Agora, vamos dar uma olhadinha. Aqui eu fiz o projeto, por exemplo. Vamos falar. Deixa eu ver só um negócio aqui. Vamos falar. Eu tenho esse contador crescente, tá vendo? Vamos falar que eu quero projetar um contador crescente de módulo 4, mas ele tem uma operação a mais. Entrada paralela. O que significa entrada paralela? Tem uma variável, um EP, por exemplo. Quando o EP é 0, por exemplo, o contador funciona como contador crescente de módulo 4 normal. Quando o EP é 1, vem o clock, ele vai para o estado que está a entrada paralela. Por exemplo, eu estou aqui. Aí eu coloco na entrada do contador, eu coloco 3, 1 e 1. Vem o clock, em vez de eu ir para cá, eu pulo para cá. Tá vendo? Então, se a gente fosse projetar na forma clássica, olha como é que seria o projeto. Olha os 4 estados, tá vendo? Tá vendo aqui? Então é assim, quando o EP é 0, aqui é a tabela de operações desse contador. Ele funciona como um contador crescente, tá vendo? QN mais 1 igual a QN mais 1, tá vendo? Contador crescente.
normal. Quando é 1, ele armazena o dado, tá vendo? Ó? Entra com o dado. Então, olha, continuam 4 estados, tá vendo? Mas olha o número de transições que tem isso aqui, tá vendo? Eu estou aqui, ó. Se o EP é 0, tudo bem, normal. Agora, se o EP é 1, tá vendo? EP 0 ou, agora aqui, o EP 1. Se for EP 1 e 01 aqui, imaginando que o D2 é o menos significativo, eu vou para cá. Agora, se ele for, por exemplo, 1, 2, 1, 0, tá vendo aqui? Ele vai para cá. Ou se for 1, 1, ele vai para cá. Então, cada estado que eu estou, eu tenho opções de ficar nele ou ir para um dos 3 estados. Então, eu vou ter, na realidade, eu vou ter, para cada estado, eu tenho 4 transições. Então, eu tenho 16 transições de estado aqui. Esse bocado de linhas aqui, né? E aí o projeto é normal, né? Eu vou ter uma tabela, né? Com 3 variáveis de estado, 3 variáveis de entrada, uma tabela grande, né? Então vou ter, na realidade, 8 colunas, né? 3 variáveis de estado. Então você vê como ficou o projeto grande, complexo, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma outra coisa, né? Se você fizer esse projeto, é isso aqui. Só que é o seguinte, como é que a gente faz? A gente pode chegar nesse projeto sem fazer tudo isso aqui. Ó, eu vou no projeto, eu pego o projeto. É um contador, por exemplo, reversível, é um contador de módulo 4, reversível, com entrada paralela. Eu projeto o contador normal, aqui, e depois eu insiro aqui o MUX. Eu insiro o MUX aqui, insiro o MUX aqui. Faço isso. Aqui não foi o reversível, né? Foi esse aqui, né? Tá? Faço isso aí. Simplesmente isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Eu introduzi o MUX no meio. Aqui eu coloquei o MUX aqui, tá vendo? Então, quando o EP é 1, olha lá, a entrada é paralela, tá vendo? Quando o EP é 0, ele funciona com aquele contador crescente de modo 4 normal. Então, no projeto, você pode fazer isso. Quando o projeto do contador tem entrada paralela e tem outras operações, você pode fazer isso. Você projeta o computador com uma operação ou algumas operações, depois você usa o MUX para acrescentar ou mais uma operação ou mais operações. Tá? Então, é engraçado. Se você pegar esse aqui, descrever a tabela de transição de estados, depois extrair as equações, você vai chegar exatamente nesse circuito aqui. Entendeu? Então, normalmente, o que a gente faz? Em vez de a gente fazer esse projeto, do jeito que está aqui, a gente faz esse projeto aqui e depois insere, por exemplo, o MUX para acrescentar a outra operação. Então, quer dizer, às vezes, né, muitas das vezes, a gente consegue
projetar uma variante disso daqui. Aqui está todo o projeto. Lá, a gente projetou em partes. São duas operações. Uma operação, eu projetei desse jeito. A segunda operação, eu inseri o MUX. Essa filosofia eu posso fazer também. Ah, não. Essas duas operações eu vou fazer a tabela de transição de estados, vou fazer bonitinho. E essas duas outras operações eu vou inserir com o MUX. Entendeu? Uma maneira de projetar, porque às vezes fica muito complexo o projeto. A gente viu aqui uma coisa simples, olha como é que ficou. Né? E outra coisa, quando você quer para N bits. Então, para N bits, aí você precisa fazer o mesmo raciocínio, só que usando célula básica. Aquela célula básica de. Né? Não está aqui. Célula básica de lembra de reiterativa sequencial? Aquela mesma célula básica. Um flip-flop e mais a lógica. Né? Agora, também, normalmente contadores, é meio comum você, para contadores muito grandes, você usar célula básica com mais de 1 bit. 2 bits, 3 bits, 4 bits, tá? Mais de 1 bit, para facilitar o projeto. Tá? Deixa eu ver. Bem, já está na hora. Vamos parar por aqui. Já está indo e tal. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos projeto de registradores, como se projeta um registrador, coisa básica, né? Operações básicas, são operações básicas e nós vimos o projeto de contadores. Não terminamos ainda o projeto de contadores, mas na próxima aula, se Deus quiser, nós terminaremos. Tá bom, então? Beleza, professor. A aula termina por aqui. Um bom fim de semana para os senhores e se cuidem, né? Porque a coisa não está fácil, não, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, aí ficou já agendado a terceira prova. Vou ver se eu pulo a prova nesse período dessa semana, final de semana, próxima semana, para vocês, ver se eu consigo entregar a nota para vocês antes da terceira prova. Tá bom, então? Boa semana e até logo para vocês. Valeu, professor. Bom almoço. Então,